falar agora um pouquinho da reprodução das bactérias. As bactérias, a maioria das vezes, elas se reproduzem de maneira assexuada. Ou seja, uma bactéria origina duas bactérias idênticas a ela. Esse processo é extremamente rápido, se houver condições, né? Ele é um processo extremamente rápido para as bactérias fazerem e que dá super certo estrategicamente falando. Nesse processo, a gente vai contar com a ajuda externa de uma dobra, denominada mesossomo, que vai ajudar a separar os cromossomos irmãos, bem como essa dobra ajuda também no processo de respiração celular das bactérias. Mas, em algumas situações, a bactéria pode simplesmente passar um pedaço do DNA dela para outra bactéria. Este momento em que você passa o DNA de uma bactéria para outra é denominada reprodução sexuada. Por que reprodução sexuada, entre aspas? Porque para ser sexuada verdadeiramente, eu preciso de dois indivíduos, um macho e uma fêmea. E não existe bactéria macho ou fêmea. Existe bactéria doadora, porque ela está doando principalmente o plasmídio, e outra está recebendo, ou bactéria receptora, que está recebendo esse plasmídio que está sendo doado. Nós vamos ver qual a vantagem de fazer isso. Aí, nessa imagem que vocês estão vendo, é um tipo de reprodução sexuada por conjugação. Esse tubo citoplasmático que vocês estão vendo é o pile sexual, onde ocorre essa troca, tá? Vamos falar, então, primeiro de um tipo de reprodução assexuada, ou seja, que a bactéria consegue fazer sozinha, sem a necessidade de outro ser, de outra bactéria para ajudar ela. Então, primeiramente, o que ela faz? A bactéria ela duplica o DNA bacteriano dela. Depois da duplicação do DNA bacteriano, cada um vai para um polo da célula, divide o citoplasma, a membrana plasmática e a parede celular, formam-se duas novas bactérias. É por causa deste processo que uma infecção de garganta, que de manhã ela estava só coçando a sua garganta, mais tarde você está sentindo muita dor de garganta por conta dessa infecção. É isso aí que está acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui. Além disso, a gente tem também, em algumas situações, a formação de esporos. O que são esses esporos? Eles são estruturas de resistência. Quando o ambiente não estiver favorável, por exemplo, muito calor, muita radiação, a pressão externa não está boa, está tendo muita questão de choque mecânico. Essas bactérias elas podem formar o que a gente chama de esporo, que é uma cápsula resistente. O material genético dela se fecha dentro dessa cápsula e ela entra em dormência. Ela vai ficar nesse período enquanto não houver condições favoráveis para ela se desenvolver. E detalhe, ela pode passar muitas décadas na forma de esporos, tá? Quando ela volta a se reproduzir, ela volta a se reproduzir na forma de assexuada ou sexuada, dependendo da necessidade. Então, aqui está mostrando, ó, esse esporo também é chamado de endósporo. Vocês vão encontrar com este outro nome também. Está aqui, ó, formou a cápsula em volta duas membranas, formou o endósporo, a célula liberou ele para o meio. Aqui estão a imagem de dois endósporos para vocês. Como essas células são muito resistentes, as indústrias alimentícias, elas tomam extremo cuidado para que não ocorra a contaminação de alimentos, principalmente enlatados ou envidrados, que vêm dentro de vidro, para não contaminar esses vidros e passar para o alimento. Até porque pode acontecer o botulismo, que é uma das piores, uma coisa muito ruim, caso ela aconteça, e pode enrijecer a musculatura respiratória e levar o indivíduo à morte, tá? Então, eu recomendo que antes de comer enlatados, como, por exemplo, milho, ervilha, que se ferva esses materiais antes de poder comer e consumir.
Essa fervura ela é extremamente importante porque ela é um processo muito utilizado em laboratórios que fazem uso de material para estudo. Olá, Nesses peço laboratórios. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Nesses laboratórios, geralmente tem uma autoclave, que é parece uma caixa de metal, onde você coloca a vidraria, os aparelhos lá dentro, e você vai aumentar a temperatura dessa autoclave até 120 graus. Ela vai ficar recebendo bastante vapor de água, tá? E ela vai ter a pressão atmosférica dobrada dentro da autoclave. Ou seja, se a pressão atmosférica externa é uma atmosfera, lá dentro da autoclave é 2. E aí ela fica exposta a essas condições por 1 hora. Isso nem o esporo mais resistente vai conseguir resistir. A maneira assexuada, vou falar dos 3 tipos, são 3 tipos: transformação, transdução e transformação, transdução e conjugação. Na reprodução sexuada, não existe bactéria macho ou fêmea. O que pode acontecer é uma bactéria doar material genético para outra. No caso da reprodução, da transformação, o que aconteceu? Ocorre a bactéria ela vai absorver do meio o DNA e incorporar esse DNA ao seu próprio DNA. Então, nesse caso aqui, a bactéria estava de boa em um ambiente, de repente, ela viu aqueles restos, viu entre aspas, gente, ela não tem olho, mas ela percebeu aqueles restos ali, que pode ter sido até de uma bactéria que já morreu, engloba ele e ele passa a fazer parte do DNA bacteriano. Igual vocês estão vendo aqui, ó. A molécula era essa, ele capturou um pedacinho, virou essa daqui. Então, esse caso é um caso de transformação. É um processo espontâneo na natureza. O que quer dizer isso? Pode acontecer sem a intervenção do homem. A transdução. Na transdução, geralmente eu preciso de um vetor. E o vetor, eu esqueci de falar para vocês que a transformação ela é muito utilizada em biotecnologia, em especial em engenharia genética, quando você quer criar produtos transgênicos. Você faz com que as bactérias elas tenham esse gene no corpo delas mesmo sem ter. A produção de insulina artificial, por exemplo, é um grande avanço na medicina e na farmacologia e a consequência disso foi a descoberta desse tipo de reprodução dos seres vivos. Tá? A transdução, ela requer um vetor. O que quer dizer isso? Eu preciso de alguém para transferir essa molécula de uma bactéria para outra. Nesse caso, como é que ocorre? Isso aqui é quase o ciclo vital dos vírus. O vírus injeta o material dele dentro da célula. Esse material ele vai ser incorporado ao material da célula silenciosamente. A partir do momento em que a célula começou a se reproduzir por cisciparidade ou bipartição, ela começa a produzir várias cópias dela mesma. Aí, se ela sobreviver à infecção, né, gente? Ela começa a produzir várias cópias dela mesma. O que vai acontecer? Ela não vai resistir
e vai vir a morrer, tá? Então, se ela resistir, ela pode passar esse fragmento de DNA que ela herdou do vetor para uma outra bactéria. Uma coisa importante de falar para vocês, que eu esqueci de falar lá atrás, é que a cisciparidade ou a bipartição, ela não é mitose. Muita gente fala que a mitose, uma das funções da mitose, é a reprodução de seres unicelulares. Não é verdade. Para ser mitose, precisava haver fibras do fuso. E não existe fibra do fuso em não existe fibra do fuso em bactérias. Se não existe, ela não faz mitose, tá, gente? E por último, a gente tem aqui a conjugação. Na conjugação é que o pile sexual é usado. Nesse caso, uma bactéria doadora, ela se liga a uma bactéria receptora e doa um pedaço do DNA dela, principalmente do plasmídio, tá? Originando novas recombinações genéticas da bactéria macho, que passou o DNA dela, com a da bactéria fêmea, organizando aí misturas genéticas. Então, por exemplo, se essas bactérias aqui fizeram isso e essa de cima era resistente a antibiótico, essa de baixo passa automaticamente a ser também, porque ela ganhou um pedaço do plasmídio da outra bactéria, tá? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!